Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou o André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, análise pré-jogo de Santos e Corinthians. A bola rola nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulistão. E se dizem que clássico é um jogo diferente, eu preparei um conteúdo muito especial para vocês, com muita informação, muita imagem. Tem os tradicionais campinhos, quero passar para vocês um bom conteúdo para nesse esquenta de Santos e Corinthians. Apesar da rivalidade recente do Santos com o Palmeiras, eu enxergo o Corinthians como nosso principal rival. E diante desse jogo, eu quis trazer um material bastante vasto para vocês. Antes da gente começar a falar tudo sobre esse jogo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva, ative o sininho, já vai deixando o like aí para o YouTube impulsionar esse vídeo, comente aqui o que você espera desse jogo, arrisque um palpite. Ao final desse vídeo, diga o que você achou da minha análise tática e compartilhe, por favor, esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Mande nos grupos em que você fala sobre o Santos. Nos últimos dias o canal tem tido um crescimento bastante legal e já deixo o aviso aqui para vocês também. Amanhã, na quarta, após o término da partida, a nossa live pós-jogo. Eu espero vocês aqui para a gente comentar tudo sobre esse clássico. Será que a gente consegue repetir o sucesso de audiência da live do último final de semana? Descobriremos amanhã, mas eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Começando, a falar desse jogo, eu quero passar primeiro a informação de que essa partida vai ser transmitida na TV fechada pela TNT Sports, e se você assina o serviço de streaming HBO Max, você também consegue acompanhar esta partida. Como eu disse, a bola rola a partir das 7h30, mas nesses serviços que eu elenquei, você pode ver o pré-jogo a partir das 18 horas, tá bom? E para essa partida, o Santos tem uma oportunidade única, talvez, de afundar o nosso principal rival numa crise sem precedentes. Se o Santos lidera o seu grupo e lidera o Campeonato Brasileiro numa forma geral, e eu vou colocar a tabela para vocês aqui nesse vídeo, o meu glorioso editor vai fazer esse favor para a gente. O Santos é o líder geral do Campeonato Paulista, apesar de ter um jogo a mais que algumas partidas, como é o caso do Palmeiras e do São Paulo, mas reparem quem está lá embaixo, na zona de rebaixamento, o Corinthians. Se o Campeonato Paulista acabasse hoje, o Corinthians estaria rebaixado para a Série A2. Então o Santos, que tem 4 vitórias em 5 partidas, enfrenta um clube que tem simplesmente 4 derrotas consecutivas, o que culminou na demissão de Mano Menezes. E agora o Corinthians deve ser comandado pelo Thiago Kozlowski de forma interina, já que a gestão do Paulinho Gogó da Fiel, o Andrés Rueda de Itaquera, Augusto Melo, contrataria um treinador que não poderia assumir esse time. Nós já vimos esse filme e nós sabemos onde ele vai dar. Mas isso é um problema do Corinthians e dos corintianos. Dito isso, tudo isso, eu quero passar primeiro eu quero fazer uma questão tática antes de passar para os campinhos. É evidente aqui um disclaimer, um parênteses aberto, que a comissão técnica do Carille, a comissão técnica do Santos, tem muito mais elementos para bolar um plano tático do que eu. Mas este canal aqui, além da opinião, eu tento trazer para vocês algumas questões táticas para tentar ajudá-los a entender o jogo de uma forma um pouco diferente. E tradicionalmente, nos pré-jogos, a gente traz aqui um raio-x tático dos adversários do Santos. Mas dessa vez eu resolvi fazer um pouco diferente, porque, como eu disse, o clássico é uma partida diferente. Então eu trago para vocês, a partir de agora, um conteúdo um pouco diferente. Se eu pudesse fazer um ajuste tático no time do Santos, eu mexeria numa questão da saída de bola. André, do que você está falando? Vamos lá. A gente já sabe, e já foi tema de diversos vídeos e de lives aqui do nosso canal, que o Santos tem um pilar tático muito conhecido. Qual é? A saída de 3, com Gil, Joaquim e quase sempre o Aderlan. O Felipe Jonathan ou o Aderlan fecham no meio com o João Schmidt, e os dois jogadores de meio de campo do Santos, que nas últimas partidas têm sido Casares e Pituca, espetam para jogar como uma espécie de meias. E aí você tem uma linha de 4 jogadores com esses dois meias, o Guilherme aberto de um lado, o Otero ou o Pedrinho abertos do outro, e o centroavante quase sempre o Júlio Furt lá na frente. Mas contra o Guarani eu observei, eu revi o jogo para tentar achar explicações de por que o Guarani neutralizou algumas subidas do Santos ao ataque no início da partida. E eu separei 4 imagens ao longo de todo o primeiro tempo para mostrar para vocês o problema que eu enxergo taticamente na saída de bola do Santos, que eu faria esse ajuste para este jogo contra o Corinthians. Então agora vão entrar uma série de 4 imagens, eu vou ficar apenas do fundo
narrando para vocês, para a gente discutir essa questão tática. Então vai aí na tela para vocês a primeira imagem. Eu quero mostrar para vocês um lance logo do começo do jogo. Reparem aí, 3 minutos e 48, a nossa linha de 3 com o Gil, o Joaquim e o Felipe Jonathan, e o João Schmidt está aqui, ó, na frente deles. E quem está fazendo esse movimento, abaixo desse quadrado de texto que eu coloquei, é o Aderlan. Nessa imagem, como vocês podem ver, nem o Pituca e nem o Casares aparecem. Por quê? Eles estão espetados como meias, e aí faltam esse preenchimento do Santos por dentro, o famoso meia central. 2 segundos depois, reparem como a bola chega no Guilherme e quem está circulado é o Casares, que vai fazer uma corrida no corredor buscando as costas do jogador do Guarani. E olha quem está aqui embaixo, ó, no canto da tela, o Pituca. E como vocês podem ver, pelo centro, apenas o Furt, que é esse jogador de branco que está abaixo do símbolo do YouTube. Então, com o Pituca e o Casares como meias pela esquerda e pela direita, o Santos acaba ficando sem uma pessoa por dentro, que deveria ser o Casares, porque tecnicamente ele é muito bom. Um outro lance para vocês, agora já aos 9 minutos, uma nova saída de bola do Santos. O Joaquim está bem aberto, o João Schmidt está fazendo esse balanço, e olhem o Pituca atrás do Camacho. E que tipo de jogador se posiciona nas costas dos volantes? O meia. Então essa imagem reforça como o Santos tem usado o Pituca e o Casares nas costas dos volantes, mas não por dentro. Porque reparem como falta gente por dentro, né? O Camacho está ali absolutamente sozinho. Então o que acontece? O Schmidt fica sobrecarregado na saída de bola e o Guarani, subindo a sua marcação, encaixota a saída de bola do Santos. Guardem essa informação para quando a gente passar para os campinhos, para eu tentar mostrar para vocês de uma forma mais clara o que eu estou querendo dizer. E aí, uma quarta imagem e última para vocês, já agora por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. O Pituca, o Santos, como eu disse no pós-jogo, melhora na segunda metade do primeiro tempo e começa a criar saídas, algumas jogadas. E isso, a meu ver, passa pelo fato do Pituca se aproximar do João Schmidt na saída de bola. E essa última imagem mostra uma solução, mas ao mesmo tempo um problema que persiste. Do que eu estou falando? Reparem como nesse lance o Pituca está mais próximo do João Schmidt. Ele baixa para ajudar o Schmidt na saída de bola. Mas olha o Casares ali onde está, bem aberto pela esquerda. E quem é o jogador mais adiantado do Santos, à frente do próprio Furt, é o Guilherme. E eu deixei essa sombra escura, que eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem, que é para mostrar como o Santos ficou com um buraco nesse meio de campo. Porque, dessa forma, o Santos tem jogado com jogadores sem um jogador cerebral por dentro. E, a meu ver, isso tem facilitado algumas jogadas do Santos serem neutralizadas pelos seus adversários. Voltando para mim rapidamente, eu vou passar então agora para os campinhos para passar as prováveis escalações para vocês e tentar ampliar um pouco mais essa explicação que eu vinha passando para vocês até agora. Então, eu vou dividir a tela aqui para vocês para a gente falar das prováveis escalações. O Santos deve ir a campo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim ou Felipe Jonathan, mas ele é dúvida para o jogo em razão de um problema no tornozelo. Eu estou gravando esse vídeo por volta das 2 horas da tarde. O Santos treina às 5 horas, mas eu vou para o meu trabalho e não conseguirei gravar com as devidas atualizações. Então, se o Felipe Jonathan não tiver condição de jogo, quem jogará é o Rainer. Depois, o resto do time que nós já estamos acostumados. João Schmidt, Pituca e Casares, Guilherme, Otero e Furt. E o Corinthians, apesar dessa troca repentina de treinador, deve ir a campo ou pode ir a campo com Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano ou Raul Gustavo, Hugo na lateral esquerda, Ranielli, Maicon e Matheus Araújo ou Rojas, Mosquito, Romero e Pedro Raul, ou o Yuri Alberto, e no lugar do Mosquito o próprio Rojas, que é um jogador que também joga aberto. Eu vou te retirar do campo o Rainer e vou retirar do campo o Rojas, tá bom? Então, imaginemos essas prováveis escalações. O que eu quis dizer com o Corinthians podendo dificultar a saída do Santos se repetir o que o Guarani fez? Vamos simular aqui a saída de bola de 3 jogadores do Santos? Então vamos lá. O Aderlan fecha aqui, né? Vamos baixar as linhas do Corinthians um pouquinho aqui, só para que fique evidenciado para vocês. O João Schmidt por aqui, o Pituca aberto pela direita, o Casares pela esquerda, o Felipe Jonathan desce aqui, né?
E aí essa seria a saída de bola do Santos. Vamos pegar a bola aqui, né, para mostrar para vocês, para tentar deixar o mais claro possível. O que o Guarani fazia, né? Subia a sua marcação, tentava fazer os encaixes individuais e aí acabava sobrecarregando a saída dos jogadores do Santos, né? Porque dessa forma vocês vejam que com o João Schmidt aqui fica muito apertado e vocês viram isso nas imagens. O time sobe a marcação, espelha os 3 atacantes com os 3 zagueiros e o João Schmidt, que é o jogador que fica responsável por essa saída de bola, tem sempre uma sombra e o Casares e o Pituca estão sempre longe deles, né? Digamos que esse aqui seja um encaixe do jogo, mais ou menos. Então vocês percebem que, claro que o campinho aqui tem uma dimensão muito menor do que o campo da vida real, mas dessa forma você tem os jogadores do Santos que seriam responsáveis pela criação muito longe do João Schmidt, tá? Então é por isso que eu acho que é importante que o Pituca baixe para ajudar o João Schmidt, porque com isso ele fatalmente será acompanhado pelo jogador, o marcador, que pode ser o Maicon, pode ser o Raniel. Aqui ignorem os jogadores, o nome dos jogadores, mas tentem fixar apenas no raciocínio. E com isso, reparem como tem mais espaço, evidentemente, para que o Casares flutue nas costas dos volantes do Corinthians, né? Tem mais espaço para balançar o sistema defensivo do Corinthians, e aí com isso você ajuda na saída de bola e ainda abre como consequência mais espaço para a articulação de jogadas do Casares por dentro, tá? Com o Pituca baixando, o Santos tem condição de jogar num 4-2-3-1 com o Casares por dentro, o Guilherme bem espetado e o Otero também. Falando ainda do que o Santos pode fazer para machucar o Corinthians, vamos montar de novo o sistema defensivo do Corinthians. Se vocês puxarem as últimas partidas do Corinthians, vocês vão ver que as principais jogadas têm saído do lado direito da defesa do Corinthians, tá bom? O lado direito da defesa do Corinthians. Muitas vezes as jogadas começam aqui do lado esquerdo e elas terminam aqui, nesse espaço entre Fagner e Félix Torres. Por quê? O Hugo é um lateral que guarda um pouco mais de posição e, ao mesmo tempo, ele é auxiliado pelo Romero, que se dedica bastante nesse corredor. Enquanto o Hugo guarda a posição, o Fagner é um jogador que sobe mais. E já está faltando um pouco de explosão para o Fagner para recompor. E eu tenho achado o começo desse zagueiro Félix Torres, contratado pela gestão do Augusto Melo, um pouco abaixo do que se esperava, já que ele foi contratado e anunciado com pompa e circunstância. Contra o São Paulo, um lançamento que atravessa o campo, vem nas costas do Félix Torres, ele é humilhado pelo Caleri. No jogo contra o São Bernardo, pelo menos 2 gols, se eu não me engano, saem exatamente por aqui. O primeiro do Gênison. O Gênison fica absolutamente livre, o Félix Torres não faz nada. E no último gol do Novo Horizontino, a jogada se constrói por esse lado de campo, ela atravessa a área e o centroavante está nas costas do Félix Torres, nesse espaço entre ele e o Fagner, e apenas joga para o fundo das redes. Então, isso é uma coisa que a gente pode observar, o Santos tentar construir jogadas e fazer essa inversão para o segundo pau, mas principalmente um Guilherme muito agressivo em cima do Fagner. O Guilherme do segundo tempo contra o Guarani pode ser uma importantíssima válvula de escape do Santos contra o Corinthians, para jogar em cima de um jogador que já foi muito bom, mas que agora tem deixado a desejar. Então, o calcanhar de Aquiles do Corinthians, que com muita humildade eu apontaria aqui nesse vídeo para vocês, é o lado direito da sua zaga, tá bom? Sobretudo, como eu disse no começo desse vídeo, que quem pode jogar por aqui também, no lugar do Mosquito, é o Rojas, que é um jogador que tem uma bola parada, assim, que se destaca, mas que não recompõe tanto quanto o Romero recompõe desse lado. Se o Rojas vier aberto por aqui, o Guilherme deve ter mais tranquilidade para jogar em cima do Fagner, tá bom? E dos destaques do time do Corinthians, eu destacaria o seguinte, né? O Raniel tem sido um dos principais jogadores, se não for um dos únicos que tem se salvado, tá bom? Desse time do Corinthians, um primeiro volante que tenta fazer a proteção, em alguns casos tem sido recuado até para a zaga, e basicamente o Romero, que tem sido a principal esperança de gols do time do Corinthians, que investiu no Pedro Raul, que tem apenas um jogo, estreou contra o Novo Horizontino,
já tem um Yuri Alberto bastante desgastado e quem faz as jogadas do Corinthians é o Romero. E muitas vezes o Romero é deslocado para dentro, quem entra por aqui, que eu acho que seria uma alternativa interessante para o Corinthians, né? Tentando dar uma coisa que o Santista pode prestar atenção é o seguinte: no segundo tempo, às vezes o Romero é destacado para a centroavância e o Wesley entra aqui. Nesse cenário, eu tenho uma preocupação, porque é um jogador muito veloz jogando em cima do Aderlan. Por mais que o Aderlan seja um lateral mais defensivo, é uma coisa que o Santista precisa observar e vai exigir tanto a recomposição do Otero quanto a cobertura do Pituca, tá bom? Mas o Romero, como eu vinha dizendo, tem sido o principal jogador desse time do Corinthians. Jogador que tem feito gols, né, gols bonitos, inclusive contra o Guarani, ele faz um gol de voleio, mas é um pouco difícil fazer uma análise tática do que o Corinthians fez nesse campeonato paulista, porque é um time que vem muito mal, um time que vem de 4 derrotas consecutivas e que o time do Mano Menezes basicamente vivia de chuveirinhos para a área. Então, é difícil prever o que o Corinthians pode fazer, dizer quais são as principais armas do Corinthians para essa partida contra o Santos. Evidentemente, num clássico, o que a gente vê são os desiguais se igualando, porque tem uma outra atmosfera. Então, o Santos, apesar de, sem nenhuma prepotência, chegar para o clássico com uma moral muito melhor e mais preparado do que o Corinthians, num clássico a gente sabe que as equipes se equiparam, porque é um jogo de rivalidade, tem um nervosismo, é o primeiro e pode ser um dos únicos clássicos do Santos como mandante nessa temporada, tem toda uma atmosfera, a torcida jovem ao final da partida contra o Guarani gritava que quarta-feira é guerra, então tem todo esse cenário que às vezes acaba igualando times que não estão no mesmo estágio. Mas, sem parecer arrogante, o Santos chega numa fase muito melhor, líder geral do Campeonato Paulista, contra um time que hoje, se o campeonato acabasse, cairia para a Série A2 do Paulistão, joga em casa diante do seu torcedor e tem uma oportunidade única, uma oportunidade fabulosa de afundar o seu principal rival ainda mais na crise. Então essa era a análise que eu queria trazer aqui para vocês, um modesto pitaco que eu faria na parte tática do Santos, com a ressalva de que, mesmo que o Santos tenha feito assim, não significa que está ruim, porque o Santos tem 4 vitórias em 5 jogos, mas eu acho que é uma coisa que dá para melhorar, para que o Santos tenha uma saída de bola mais fluida e assim possa criar ainda mais jogadas do que nos últimos jogos, tá bom? E uma coisa que eu ia me esquecendo, evidentemente, a expectativa para ver se a minutagem do Morelos aumenta em campo. O Carille falou após o jogo contra o Guarani que ele aguenta cerca de 60 minutos. Será que ele sai como titular e o Furt entra no final do segundo tempo? Ou o Furt será mantido como titular, como vem acontecendo desde o começo do Paulistão? Descobriremos amanhã, 1 hora antes da partida começar. Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês e, claro, quero pedir para você se inscrever se você está chegando aqui pela primeira vez, deixar o seu like se você gostou, comentar o que você achou da minha análise tática e, se quiser também, arrisque um palpite, diga o que você espera dessa partida. A gente volta amanhã com a live pós-jogo assim que acabar a partida e a gente espera que seja uma live alto astral para comemorar a 5ª vitória do Santos no Campeonato Paulista. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.